A gente segue falando de saúde. O quanto os transtornos emocionais têm sido cada vez mais diagnosticados e também que não escolhe vítimas, né? Até as crianças podem sofrer com esse distúrbio de ansiedade. Quem vai falar mais com a gente sobre o assunto é a psicóloga Inês Rosângela. Inês, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de transtornos emocionais, a gente sabe que são vários transtornos e que todos eles estão ligados à ansiedade, ao próprio estresse, aquele estresse que foge ao estresse positivo e que realmente se torna algo patológico. Mas o que a gente pode falar em relação à síndrome do pânico? Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, Flávio. E quanto ao transtorno do pânico, ele é um transtorno de ansiedade. Existem diversos transtornos de ansiedade. O DSM, ele classifica 10. E o transtorno do pânico é um desses. E o transtorno do pânico pode acometer tanto adultos quanto crianças. Quando acontece com adultos, quais são as causas mais comuns para que o adulto realmente tenha esse tipo de transtorno, né, como você fala? Isso. E na criança também, qual é a diferenciação em relação às causas, por exemplo? Bom, a diferença básica é que no adulto, é o adulto que vai ter que cuidar disso. E os fatores, as causas que levam a pessoa a ter esse transtorno são multifatoriais. Varia tanto do estresse, o estilo de vida, quanto a fatores genéticos. E aí é necessário uma pesquisa, que a pessoa procure um profissional da área para ela saber exatamente o que acontece com ela. Na criança, o olhar é um pouquinho diferente, porque aí a gente precisa olhar para a família também. Porque o transtorno do pânico na criança, ele traz uma mensagem mais ou menos assim: está faltando algo na vida dessa criança e que ela não está se sentindo segura o suficiente para crescer, para se desenvolver de uma forma natural. E aí quem precisa olhar para isso é a família. A família que precisa buscar ajuda para a família, não só para a criança. Quando você coloca quem precisa olhar essa situação é a família, me vem aquele questionamento. Muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender que está com um problema. As pessoas que convivem com a gente, elas têm um papel fundamental nesse processo para identificar, olha, o Flávio está com dificuldade de concentração, ou com problema no trabalho, de produtividade, ou na escola. Isso é normal? As pessoas que convivem com a gente conseguem observar? Na ansiedade, de forma geral, que é o transtorno de ansiedade generalizada, talvez a gente precise da ajuda de quem está ao redor. Mas no transtorno do pânico não, porque são episódios muito marcantes. São episódios em que a pessoa tem sintomas muito aterrorizantes, sintomas em que ela acha que ela vai morrer, seja o adulto ou seja a criança. Então não tem como isso passar desapercebido. A pessoa vai perceber que ali tem algum problema e de uma forma ou de outra, no geral, as pessoas buscam algum tipo de ajuda. A situação ela pode ser esporádica, como você bem disse, episódio. Quando acontece o primeiro episódio, ele já deve procurar um especialista ou ele deve observar melhor o próprio comportamento, se aquilo vai se repetir ou não? Com um episódio, não é caracterizado o transtorno do pânico. Então, a pessoa pode estar ali só observando para ver o que acontece em seguida. Mas se acontecerem outros e com uma determinada frequência, aí é importante que ela busque a ajuda de um especialista. E só para a gente finalizar, em relação a ambiente que a gente está inserido, condições de trabalho, de produtividade também na escola, hábitos ideais de vida, o que você fala para as pessoas em casa para prevenirem, por exemplo, esse tipo de transtorno de ansiedade? Bom, é muito importante que as pessoas busquem uma qualidade de vida, que elas busquem ter hábitos saudáveis, atividade física, assim como cuidar da saúde de uma forma geral. E cuidar da saúde de uma forma plena é cuidar do corpo, da mente e da alma. A pessoa focando isso, ela fica bem. A gente pode dizer que buscar também desenvolver atividades que ofereçam prazer. Porque tem algumas que não tem jeito, são inevitáveis. A gente tem que produzir, a gente tem que, tanto na escola quanto no trabalho, na família, mas tem atividades que a gente pode buscar, não é mesmo? Sim, a nossa vida ela é permeada por obrigações. Se eu não intercalar com atividades de prazer, a vida fica muito desgastante, muito fatigante, e aí eu fico propensa a ter uma série de doenças mentais. Então vamos evitar isso, com certeza. Inês, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Eu é que agradeço.
E a gente fica por aqui, boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Mais informações você confere a seguir no Jornal Minas, segunda edição.